O que fazer quando o paciente está com dengue e usa AS, clopidogrel, varfarina ou xarelto? Professor Tamer na área, esse é mais um vídeo aqui no canal do PS Zerado. Seja bem-vindo. Recebi recentemente, via Instagram, via caixinha de perguntas, algumas dúvidas muito interessantes que muitos de vocês acredito que tenham. Quando chega um paciente para você com um quadro típico de dengue, com exame ou sem exame confirmatório, mas um quadro de uma arbovirose, que a gente sabe que tem risco de sangramento, mas o paciente tem outras comorbidades que naquele momento ele está fazendo uso de alguma medicação que mexe com o sistema de coagulação do corpo. Eu estou falando de antiplaquetários, de anticoagulantes, de novos anticoagulantes orais, né? O que fazer? Transfundo, não transfundo, mantenho medicação, não mantenho, suspendo, o que fazer? Põe a primeira pergunta na tela aí para mim. Paciente usando AS clopidogrel, suspender? Então a gente está falando então provavelmente de um paciente que infartou recentemente, há menos de um ano, ou um paciente com quadro de acidente vascular cerebral isquêmico também ali, naqueles primeiros 21 dias que tem que fazer dupla antiagregação, alguma coisa do tipo. Ou um paciente mesmo que tem uma vasculopatia e usa AS cronicamente ali, ou que tem alergia a AS, então usa o clopidogrel cronicamente. O que a gente faz se um paciente desse pega dengue? Vem comigo na tela aqui. A gente tem duas situações importantes na dengue e no AS clopidogrel. Primeiro, a gente entender se ele é portador de um stent farmacológico a menos de 6 meses ou um stent convencional a menos de 1 mês. Isso é importante a gente exemplificar para a gente. Tudo vai depender do valor de plaquetas, certo? Se a plaqueta desse paciente está acima de 50 mil, a gente vai manter a anticoagulação dele. Opa, deixa eu colocar uma caneta melhor aqui. Vai manter a anticoagulação dele. A gente não tem tanto risco de sangramento, um nível mais seguro de plaqueta. Beleza. Agora, se esse paciente tem um pouco mais de plaquetopenia, entre 30 e 50 mil, as diretrizes nos pedem para internar esse paciente e diariamente a gente dosar o valor de plaquetas. Um exame diário. Porque se esse paciente subir a plaqueta, é maravilhoso, mas se cair abaixo de 30 mil, a gente vai ter que suspender pelo risco aumentado de sangramentos. Tudo bem, meninos? Então vai depender de plaquetas. 50 mil mantém, 30 e 50 interna dosa diariamente, se cair abaixo de 30 a gente suspende até novamente subir 50 mil ou mais. Agora, situação 2, se eu tenho um stent farmacológico mais que 6 meses ou um convencional mais que 1 mês, a única alteração que vai ter é o seguinte, se eu tenho uma plaqueta maior que 50 mil, eu vou manter apenas um deles, tá? Eu vou suspender o clopidogrel e manter só o AS. As outras recomendações vão ficar iguais à situação 1 acima. Tudo bem, meninos? AS clopidogrel de boa, tranquilo? Vamos para a segunda situação? Coloca na pergunta aí na tela aí. Isso. Se o paciente usa anticoagulante, eu tenho que manter ou tirar? Estou falando de um paciente usando varfarina porque ele é valvulopata, ou está usando varfarina porque ele não tem, sei lá, condição financeira para comprar uma rivaroxabana depois de uma TVP e tudo mais. Qual que é o mais importante para mim? É ver a plaqueta? Claro que é ver a plaqueta, mas controlar o INR desse paciente também. Então vem comigo aqui na tela. O mais importante, como eu falei, é controlar o INR desse paciente. Se eu tenho uma plaqueta num valor adequado, eu só tenho que ficar de olho nesse paciente. Eu vou dosar o INR diariamente para ver se ele vai alterar. Ele é o fator que vai me mostrar se eu estou tendo um distúrbio da coagulação, uma intoxicação cumarínica, ou já não está chegando no valor adequado ali que eu preciso. Agora, se esse paciente tem uma plaqueta mais baixa, menor que 50 mil, eu vou internar esse paciente e vou ficar de olho no INR da mesma forma, tá? Internei o paciente. Vou suspender varfarina? Vou suspender a anticoagulação? É difícil, porque a gente tem que pesar o risco-benefício. Muitas vezes, se eu suspendo a anticoagulação, esse paciente pode fazer um evento tromboembólico. Esse paciente pode pipocar trombo ali, fazer um TEP, e isso é fatal para o paciente. Então eu vou trocar por uma heparina, uma medicação que eu tenho mais na minha mão, que tem uma meia-vida menor de 12 horas. Uma heparina não fracionada. Então eu vou trocar por heparina não fracionada, uma enoxaparina, se eu tiver uma plaqueta entre 30 e 50 mil. Troco por enoxaparina. Agora, caiu de 30 mil, aí não tem jeito. Aí eu tenho que suspender tudo até voltar ao valor. Percebam que os valores são muito semelhantes ali no AS clopidogrel, agora também no anticoagulante, tá bom? Também eu faço reversão, uso vitamina K, tento reverter uma intoxicação cumarínica aí, em quais sentidos? Apenas se eu tiver sangramentos moderados ou graves. Eu estou falando de sangramentos de trato gastrointestinal, estou falando de sangramentos uterinos
volumosos, como a metrorragia, e estou falando de sangramento de sistema nervoso central. Em casos desse tipo de sangramento, tenho que fazer reversão da anticoagulação, vitamina K, entre outros ali que você tiver disponíveis. Beleza? Tem mais uma pergunta na tela aí. Atendi um paciente com dengue, tratando trombose venosa profunda com xarelto, rivaroxabana, novos anticoagulantes orais há 1 mês. Então ainda está em tempo de usar ainda xarelto, né? O que eu vou fazer? Será que é semelhante ao AS? Será que é semelhante ao clopidogrel? Mais importante nesse caso, vem comigo aqui na tela agora de novo. Não tem um consenso para os novos anticoagulantes, tá bom? O que as diretrizes nos recomendam? Vou trocar para o heparina não fracionada, ciplaqueta entre 30 e 50, tá? Igualzinho a gente fez ali na varfarina, e vou suspender ciplaqueta menor que 30, igualzinho a gente fez na varfarina, tá bom? Lembrar que a gente só vai iniciar a enoxaparina ali entre 30 e 50 mil se eu tiver pelo menos 24 horas da última dose do xarelto ou 2 vezes o tempo de meia-vida. Aí varia, a pixabana, a rivaroxabana, entre outros ali. Mas o xarelto ali, 24 horas, tá? 2 vezes o tempo de meia-vida, que é de 12 horas aproximadamente. Ok? Quero aproveitar esse quadro para deixar umas dicas práticas. Plaquetopenia isolada não é indicação de internação hospitalar. Olha aqui comigo. IH, internação hospitalar, plaquetopenia isolada, não indica, tá? O que indica a internação? Além da plaquetopenia, claro que eu tenho que ficar de olho, mas um aumento de hematócrito. Esse paciente está ali fazendo uma desidratação importante, está concentrando o sangue desse paciente. Então, os 2 fatores em conjuntos ali, tanto é que é critério de gravidade o hematócrito, não a plaqueta. Agora, a plaqueta vai ser importante para a alta hospitalar. Eu só vou dar alta hospitalar, dentre outros critérios, se a plaqueta desse paciente estiver acima de 50 mil e em ascensão. Não adianta estar acima de 50 mil em queda, tá bom? Também vou transfundir plaqueta como? Primeiro, 10 kg a gente usa uma bolsa, um frasco de plaqueta, mais ou menos é essa conta, cada 10 kg de peso, mas eu vou só fazer se sangramento grave. O que eu quero dizer com sangramento grave? Sangramento não controlado, persistente, mesmo depois que eu corrigir a coagulação desse paciente, mesmo depois que eu corrigir o INR, o PTTK desse paciente. Sangramento, então, não controlado. Ou se eu tenho um valor de plaqueta baixo associado a INR maior que 1,5 vezes o valor de referência. Ok? É 1,5 vezes o valor de referência, tá? Não é 1,5, não quis dizer 1,5. Maior que 1,5 vezes associado à plaquetopenia. São as 2 únicas indicações de transfusão plaquetária. Mais uma vez, sangramento grave não controlado, que continua mesmo depois de eu corrigir INR, mesmo depois de eu corrigir PTTK, e plaquetopenia com INR acima de 1,5 vezes o alvo ali do laboratório. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, mandar para seus amigos, seus colegas de plantão, para não ter dúvida mais no manejo da dengue no seu pronto-socorro. Ficou fácil para vocês? 30, 50 mil, valores ali padrão para todo mundo. Suspende, mantém. Revisa o vídeo aí e manda para a galera. Beijo no coração e até o próximo.